Olá, meus amigos e minhas amigas, caros irmãos e irmãs de caminhada espírita, muita paz a todos, é o que nós vos desejamos. É sempre uma grata oportunidade, uma grata satisfação este encontro sob o amparo de Jesus e que nós dizemos que é um reencontro também de almas, no propósito de compreender, no propósito de estudar cada vez mais esta doutrina de Jesus. E é isto que se propõe a doutrina espírita, esta doutrina que nós, eu costumo dizer que não fomos nós que a escolhemos, né? Costumo dizer que ela é que nos adotou, né? Há tantos anos, né? E a doutrina espírita, quando se propõe a isto, ela se propõe como uma extensão explicativa do que é o essencial. E o essencial é o Evangelho de Jesus. O tema dessa nossa oportunidade é evidências, vamos chamar assim, evidências e escolhas. E em que medida estas tais evidências e estas tais escolhas, né, elas repercutem ou têm uma repercussão diante daquilo que nós chamamos de o esquecimento do passado. Como que este esquecimento do passado ele repercute na nossa responsabilidade futura ou nas nossas responsabilidades futuras, né? Diante daquilo que nós possamos dizer, né? Diante das escolhas que nós fazemos ou mesmo diante das decisões, né? Que acabam repercutindo na nossa vida e na vida dos outros. É um tema que, como nós costumamos dizer, é sempre um tema que ele divide muito as opiniões. E por que nós dizemos que ele divide muitas opiniões, né? Principalmente a partir daquilo que nós chamamos de um livre-arbítrio. A gente gosta de falar assim, né? Mas eu tenho o livre-arbítrio, né? De fato, todos nós temos o livre-arbítrio. E nós nos propomos, nesta oportunidade, fazer uma reflexão exatamente a partir dessa relação entre o que nós chamamos de livre-arbítrio e isto que nós chamamos de o esquecimento do passado. É nesse sentido que nós vamos desenvolver esse tema tão importante, tão cheio de nuances que precisam ter muita atenção de nossa parte. É óbvio que por trás disto sempre estará aquilo que nós conscientemente ou inconscientemente fizemos. Ou seja, conscientemente fizemos e esquecemos, e aquilo que inconscientemente fizemos e não sabemos. Então, são duas coisas que parecem iguais, mas são muito diferentes. Existem coisas que a gente faz conscientemente e se esquece. E existem coisas que a gente faz inconscientemente e, por consequência, nós não sabemos. E essas duas coisas, elas caminham sempre juntos, estão sempre juntas na nossa vida. Nós estamos sempre dividindo o que nós fazemos e deixamos de fazer, norteando-nos a partir dessas duas relações. E tudo isso é muito importante. E por que é muito importante? Porque quando nós falamos em esquecimento do passado, né, e tudo isso está neste tal passado que a gente tanto fala, mas às vezes a gente pouco compreende. E se pouco nós compreendemos, qual é a consequência natural? Quase sempre nós ignoramos aquilo que nós fizemos no ontem. É como se aquilo não tivesse existido, mas no plano moral da vida existiu. E as repercussões destas ações, elas carregam para nós inevitavelmente para o nosso presente, porque nós somos herdeiros de todas as nossas construções. E é nisto que nós chamamos a atenção neste momento. O fato de que há quem anseie tanto e ardorosamente conhecer o seu passado. Muito comum nós encontrarmos pessoas nessa situação. Eu gostaria tanto de saber o que eu fui, o que eu fiz. E a gente sempre diz assim, a gente quer saber se a gente foi rei, se a gente foi rainha, se a gente foi príncipe. A gente não quer saber o outro lado dessa moeda.
a outra face dessa moeda. As dificuldades, os erros, os males e os crimes que nós praticamos. Então a gente sempre quer saber o lado bom, o lado do glamour. E há aquelas outras pessoas que do lado oposto, elas anseiam ardorosamente exatamente o quê? Fugir do passado. Então se há quem procure por ele, nós iremos encontrar aqueles que fogem, como puderem, fogem dessa lembrança, desse passado. Em outras palavras, nós teremos dizer o quê? Há aqueles que por ele buscam e certamente nós encontraremos aqueles que dele fogem. E o mais interessante nessa história é exatamente o quê? Quase sempre quem mais procura é quem menos acha. E aqueles que mais fogem é que mais encontram. Às vezes as pessoas perguntam, mas como que a gente encontra? Gente, encontramos de variadas formas. Quase sempre através daquilo que a gente sonha, os nossos sonhos, para uns sonhos, para outros pesadelos. As reminiscências, aquelas lembranças que parecem meio fugidias, mas elas insistem em nos acompanhar em larga faixa de tempo da nossa vida. E nós costumamos dizer que é exatamente aí que nós encontramos os grandes paradoxos. Aqueles paradoxos que a vã filosofia não consegue explicar, mas que se ela não explica, a doutrina espírita, ela explica. E já explica isso desde o seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, nós já vamos encontrar esta questão sendo enfrentada pelo nosso irmão Allan Kardec, que ele enxergou a complexidade disso e a importância que isso tinha, isso tem, e ele apresentou essa questão para os espíritos que estavam apresentando a codificação espírita para a humanidade. Isso nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, particularmente lá no capítulo 7, a segunda parte, onde ele vai tratar sobre o retorno da vida corporal. Vamos encontrar isso também no terceiro livro da codificação espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí nós já vamos encontrar isso lá no capítulo 5, onde fala sobre os bem-aventurados, os aflitos. E vamos encontrar lá no item 11, especificamente com esse nome, esquecimento do passado. Então no Livro dos Espíritos vamos encontrar isso, onde ele trata com o nome, onde ele fala sobre o esquecimento do passado, mas dentro do capítulo ou da parte que trata sobre o retorno à vida corporal. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar esse mesmo assunto, particularmente lá no capítulo 5, onde fala dos bem-aventurados, os aflitos. É uma exposição que, costumo dizer, ela é enriquecedora. Ela é até estimulante, porque ela desperta, da mesma forma que ela nasce de interesses muito diferentes, quase sempre ela desperta sentimentos muito opostos. Nós vamos encontrar pessoas que procuraram devassar esse passado e acabaram tendo grandes surpresas, e vamos encontrar aqueles que, ao devassar esse passado, encontraram grandes pesadelos. Mas nós gostaríamos hoje particularmente de aproveitar esse tema e discorrê-lo a partir de uma ilustração evangélica. Uma ilustração que nós vamos encontrar no livro Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 24, item 13 e seguintes. Lá vocês vão verificar que está sendo tratado a respeito de quê? Aquela passagem sobre Jesus e o seu aparecimento na estrada de Emaús. Diz o nosso irmão Lucas, o evangelista Lucas, que dois homens vinham pela estrada de Emaús e eles conversavam a respeito do que havia acontecido com Jesus. Eles se referiam, obviamente, à condenação de Jesus. Naquela oportunidade, um outro homem se apresenta e junta-se a ele. Este outro homem era exatamente quem? Jesus. Fato que eles não perceberam de imediato. Então, eles continuaram caminhando, Jesus foi acompanhando, ou seja, juntou-se a eles,
E Jesus perguntou, né, o que os afligia? Qual era o motivo de tanta aflição que eles revelavam? E um deles, né, diz Lucas, um deles que chamava Cleopas, ele redarguiu perguntando: ignoras por um acaso as ocorrências dos últimos dias? E Jesus, como se não soubesse do que se tratava, ou que não soubesse que se tratava a respeito da pessoa dele, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar a explicação, o comentário daquele irmão, dizendo o seguinte, sobre o Nazareno, aquele grande profeta, poderoso em obras, poderoso diante das suas ações, pela palavra, diante do povo, diante de Deus e diante do povo. E aí, naquela conversa, aquele modo de se exteriorizar que se tornou até uma forma inflamada, digamos assim, e eles complementam dizendo, eles esperavam que aquele profeta, o Nazareno, fosse a pessoa que pudesse redimir Israel. Mas ele foi morto. Os principais sacerdotes o entregaram à crucificação. A gente vê que as pessoas do povo, as pessoas humildes, tinham plena consciência de quem realmente era Jesus e quais os verdadeiros responsáveis pela sua crucificação. Outro daqueles irmãos, estavam em dois, aproveitou, deu uma emendada ali, e ele complementou dizendo, mas é bem verdade que algumas mulheres foram durante a madrugada ao sepulcro onde estava o corpo de Jesus, e elas se surpreenderam, dizendo que naquele horário da madrugada elas não encontraram o corpo de Jesus, não achavam o corpo de Jesus. Aliás, elas voltaram dizendo que elas tiveram uma visão de anjos, e os anjos afirmavam que ele vive, referindo-se obviamente a Jesus. Outro deles complementou, confirmando aquilo, dizendo que também outros que estavam com eles resolveram ir até o sepulcro de Jesus para verificar, para constatar o que era dito. E chegando lá, eles confirmaram que realmente havia uma plena exatidão no que diziam aquelas mulheres. Foi então que Jesus começa, naquela conversa, Jesus começa a falar, lembrando aqueles dois irmãos, sobre o que diziam os profetas a respeito dele, sobre aquilo que estava escrito nas Escrituras, e ele começa falando isso, vindo lá desde Moisés, ele discorre por todos os profetas, expondo o que constava das Escrituras, e quando eles estavam se aproximando da aldeia, para onde eles estavam caminhando, Jesus faz menção de prosseguir, mas um deles, aliás os dois, pedem a ele, fique, pernoite aqui conosco, argumentavam que já era tarde. E Jesus acabou aceitando aquele convite. Entraram, e quando eles estavam à mesa, Jesus toma o pão, abençoa-o, e tendo partido, lhes deu. Foi apenas neste instante, foi apenas naquele momento que eles reconheceram que eles estavam diante de Jesus. Mas no exato momento que eles reconhecem que era Jesus, Jesus desaparece ao olhar deles. Naquele mesmo momento, aqueles irmãos, eu acredito que estupefatos com aquilo que havia acontecido, eles não pensaram duas vezes. Tomaram o pé na estrada novamente, voltam para Jerusalém para contar aquilo que havia acontecido. Pois bem, nós poderíamos aqui continuar falando a respeito do que aconteceu em Jerusalém, o que foi dito, o que deixou de ser dito, mas esse não é o objeto do momento. Nesse momento, o que nós gostaríamos de lançar uma provocação é no sentido de perguntar, em que medida será que isto se encaixa, esta passagem se encaixa ou conversa com esse tema que nós estamos tratando hoje? A questão das evidências, a questão do esquecimento do passado, escolhas, a responsabilidade,
Como será que esta singela passagem do Evangelho, que nós encontramos no Evangelho, conversa com tudo isso? E nós teríamos que dizer o quê? Que na verdade, meus amigos e meus irmãos, todos nós temos vivências intensas e marcantes na nossa vida. Não sou eu, não é você, todos nós. Isso acontece com todos. E as mais intensas e as mais marcantes, nem a morte apaga de nós. Ou melhor, nem a morte apaga da nossa consciência. Consciência é outra coisa que a gente vive falando a respeito dela, mas poucos compreendem a dimensão que ela tem para todos nós, enquanto um ser encarnado, mas que antes de tudo é um espírito imortal. Consciência. E isto difere de nós lembrarmos ou não lembrarmos. Difere de nós termos a lembrança clara e cristalina ou não termos. E do mesmo modo, nós vamos enxergar no que aconteceu com aqueles 2 homens que estavam na estrada de Emaús. Certamente que eles tiveram experiências marcantes. Certamente que Jesus havia marcado as suas vidas. Tanto é que eles estavam sensibilizados por aquilo que havia acontecido com Jesus. Eles estavam sensibilizados com o que ele havia pregado, com o que ele havia ensinado, com o que ele havia exemplificado, com o que ele havia realizado. Vejamos, meus amigos, foram cegos a quem Jesus restabeleceu a vista. Vejamos que foram coxos a quem ele restabeleceu o andar. Foram quase mortos a quem ele restabeleceu a vida. E encontraremos multidões a quem ele restabeleceu a esperança. Há muito perdida pelo sofrimento que eles passavam, desde a época do exílio do Egito, e toda a história, toda a saga vivenciada pelos nossos irmãos hebreus, judeus. Foram multidões que se viram consolados pela palavra do Cristo. Foram multidões que viram a esperança sendo restabelecida a partir do quê? A partir desse reino dos céus que Jesus lhes apresentava. E a glória desse reino dos céus, que esperava aqueles que suportassem, que resistissem, que perseverassem diante de todas as adversidades da vida. Mas vejam que curiosidade, nem por isto, quando aqueles homens, quando eles estiveram frente a frente com Jesus, o reconheceram. Não o reconheceram na glória do seu testemunho da sobrevivência após a morte. Vejam que curiosidade. E o mesmo acontece conosco. Todos nós, eu, você, todos que fazem parte da nossa vivência, todos trazemos vivências intensas e marcantes no nosso passado. E muitas delas remontam, não tenham dúvida, àqueles tempos de Jesus. Hoje nós lemos o seu Evangelho e ao revivê-lo em todas as suas passagens, levantam-se em nós reminiscências de deveres, muitos deles não cumpridos no nosso passado, alguns até mesmo violados no nosso passado, mas cuja a consciência, aquela que nós falávamos há pouco, não nos deixa enganar. É o mesmo Cristo, é o mesmo Evangelho, somos nós mesmos, e nós haveríamos de nos perguntar: onde guardamos no pensamento aquele mesmo Evangelho, aquele mesmo ensino, aquela mesma exemplificação, aquele mesmo tudo que Jesus nos deixou? Como nós situamos tudo isso nos nossos sentimentos? Onde
ficaram ou onde estão nas nossas ações. É por aqui que transita todo aquele paradoxo que nós dizíamos. Há aqueles que fogem do passado e há aqueles que buscam pelo passado. Há quem anseie lembrar e há quem anseie muito mais esquecer. E Deus, na sua sabedoria, Ele deu a nós o quê? As reminiscências. Ele banha-nos no processo encarnatório com esse véu do esquecimento. Exatamente para o quê? Para que a culpa pregressa ela não fosse um obstáculo ao nosso progresso. Culpa pregressa e progresso futuro. Por isso que Deus nos dá esse véu do esquecimento. Nós costumamos sempre dizer que Deus, na sua sabedoria, nem nos dá tudo o que nós pedimos. Na mesma sabedoria, Ele não nos tira aquilo que nós ainda precisamos. Lembrar. Ou seja, quando a gente lembra, é porque aquilo, de alguma forma, aproveitará naturalmente a nossa evolução. Mas se não lembrarmos, devemos ser muito cuidadosos com essa questão. Lembrar ou não, meus amigos, lembrar ou não do passado, se insere exatamente nisto. Pura sabedoria de Deus. Mas a gente só se dá conta disso, ou da dimensão disso, quando certos fatos despertam em nós sentimentos que quase sempre nós não gostaríamos mais de ter. E é como se a razão dissesse: olha, mas o coração dissesse: deixa, melhor não olhar. Nessas horas, facilmente, a curiosidade ela é vencida pela insegurança. E o desespero vem a reboque. Do tipo, o que será que vem aí? Nunca se viram nessa condição, né, de nós imaginarmos o que fomos, o que fizemos nesse passado longínquo de todos nós, nessa história longínqua de todos nós. O que será que nós fizemos? Para quem será que nós fizemos? São essas coisas que nos sinalizam inevitavelmente a exata dimensão do quão complexo é essa história do esquecimento do passado. Nesse esquecimento, residem mais fantasmas do que glamour. E a gente tem que tomar cuidado para não despertar certos fantasmas que podem nos assombrar para o resto das nossas vidas. E isto é uma coisa muito séria. Mas nós poderíamos ainda aproveitar daquela passagem entre Jesus e aqueles dois irmãos na estrada de Emaús, uma outra abordagem, darmos um outro viés, uma outra coisa, aquelas tais evidências que a gente tanto fala. Em que sentido que isso se encaixa em certas evidências? Sim, evidências, as mesmas. Vejamos, Jesus estava ali, aos olhos deles, nem por isso eles reconheceram que era Jesus. Não é isso que a gente vê na passagem? Assim também acontece conosco. Assim também acontece com a gente. Às vezes nós estamos diante de situações tão evidentes, tão claras, tão cristalinas, e nem por isso nós as enxergamos. Outras vezes a gente até enxerga, mas não consegue compreender, interpretar ou projetar quão grave, séria e profunda e profundas são essas evidências. É isso que se passa na Terra hoje.
na Terra hoje, de hoje. Uma humanidade ou um mundo, um processo de transição, diante de mudanças profundas, a que a humanidade, a que nós, enquanto humanidade, estamos sendo chamados. Mas ainda encontramos muitos que resistem a essa realidade, ou o que a essa realidade demanda. E por que isso acontece? Isso acontece porque é difícil a gente sair, todos nós sairmos desta zona de conforto, desta zona de segurança em que a gente se coloca, e levantarmos e aceitarmos os desafios de mudar. É sempre difícil mudar. Veja que nós estamos falando de séculos priorizando o eu, o meu. E agora nós somos chamados a quê? A enxergar o nós. Agora somos concitados ao nós. E o problema é que o nós nos obriga a ver realidades que nós não víamos. Alguns não viam, outros preferiam não ver, para que a visão de certas realidades não abalasse o seu conforto nos lares, a segurança dos nossos empregos, aquele sentimento de paz aparente para nós. Então tem pessoas que não viam e existem pessoas que preferiam não ver, para que não se sentissem, mesmo que minimamente, responsáveis para fazer alguma coisa diante daquilo que é uma realidade na Terra. Evidências de uma sociedade ainda muito desigual. Evidências de um abandono por parte de seguidos governos. Mas evidências também de muita, mas muita indiferença nas individualidades. Minha, sua, de todos nós. Nesses mais de 7 bilhões de pessoas encarnadas que se encontram nesse planeta. Mas os tempos são chegados. Não dá mais para nós continuarmos almejando uma nova era, mas ainda vivendo de velhas paixões. E quando os tempos chegam, todos nós somos chamados à realidade. E nela, essa realidade que já se apresenta daqui e se apresentará logo mais à frente, não caberá mais o egoísmo e a indiferença. Porque a justiça de Deus, meus amigos, ela não é para uns. Aqui na Terra, às vezes se diz, que a justiça é cega, mas ela pisca com o olho. Como dizer assim, a justiça está aí, mas não é para todos. Trata diferentemente. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas vamos afirmar que a justiça de Deus, esta sim, ela é para todos e não é apenas para alguns. Às vezes as pessoas até nos perguntam, mas será mesmo tanta indiferença assim? Ora, basta que nós olhemos o mundo em que nós vivemos. Nós nem precisamos responder, porque os fatos por si só, eles já respondem para quem tem olhos de ver e enxergar. Vemo-nos numa humanidade com tantas conquistas, mas vemo-nos com tanta divisão. Numa sociedade ainda como a nossa, uma sociedade plural, como a gente gosta de dizer, e ela é plural mesmo, mas uma sociedade que almeja um mundo melhor, desde que seja, antes de tudo, para mim. Ou seja, antes de tudo, que esse mundo melhor comece por mim, e não pelo outro. E por que isso acontece? Por aquilo que nós falávamos há pouco. Porque a gente vê o hoje a partir do referencial só daquilo que diz respeito ao meu bem-estar, e não da coletividade.
Foram milênios que nós fomos construindo essa individualidade, deixando de lado o sentido de coletividade. E agora nós nos vemos sendo forçados, a partir da nossa individualidade, a enxergar o sentido de coletividade. Só que isto, como a gente diz, custa caro em todos os sentidos. Uma sociedade em que, veja, a ciência recomenda, vamos pegar o exemplo de agora, a ciência recomenda um isolamento social para salvar a todos, ou ao máximo possível, todos. Mas o isolamento social, como dizem alguns, custa empregos. Quanto que você já não deve ter ouvido isso, da mesma forma como eu ouço. Pode custar empregos, desde que não custe primeiro o meu. O isolamento social que sacrifica a economia, desde que não sacrifique primeiro o quê? A minha economia. Que sacrifica o bem-estar, mas desde que não sacrifique primeiro o meu bem-estar. Então a gente começa sempre a projetar sempre o meu eu na frente. E quando a gente se vê nesse dilema, veja, uma sociedade que almeja tanto, mas se encontra numa situação que entre salvar uma economia e salvar muitas vidas, nós ainda temos a dúvida do que é o melhor. Porque nós desconsideramos o fato de que as economias na história da humanidade, elas mudam tão rápido quanto mudam os governos. Mas uma vida não volta jamais. Desconsideramos que a dor de uma vida perdida não tem preço. E não há economia nessa terra que pague por uma vida perdida. Mas e se nós pensássemos naquelas famílias que não perderam uma vida da família? Perderam 2, perderam 3, como é o caso de vários relatados. Famílias que perdeu o avô, perdeu a avó, perdeu o irmão, perdeu o tio. E eu não estou falando de várias famílias, eu estou falando de uma única família. Se uma vida não tem preço, que dirá uma família em que várias vidas são perdidas dentro do mesmo cenário, do mesmo panorama? Não é uma questão, meus amigos, nós não estamos aqui para dizer o que é mais importante, se é a política, se é a economia, se é a saúde. Nem é a questão de estarmos discutindo isso, mas sim de nós demonstrarmos que as evidências não nos permitem o engano ou o auto-engano da percepção de uma sociedade tão evoluída, tecnologicamente, sem dúvida. Mas ainda trazemos muitas travas morais. Uma humanidade em que, diante do que essas evidências mostram um choque de valores. Porque essas mesmas evidências, elas demonstram que aquele Evangelho de Jesus, que tanto nos emociona e que se faz tão marcante na nossa vida, como no exemplo daqueles 2 irmãos na estrada de Emaús, tão marcante na sua vida, na vida deles, nem por isso ela se exterioriza, ou esse Evangelho se exterioriza nas nossas ações. Nós poderíamos pegar até um exemplo da moda, ou seja, da hora, do momento. Coisas simples, que poderiam ser feitas por todos nós, mas que nem todos fazem. Não são coisas do outro mundo. Vejamos o exemplo. É a ciência dizendo, não é o Edson dizendo, é a ciência dizendo que de cada 100 pessoas que tenham contato com o vírus, 80 dessas 100 não apresentarão sintomas. Um significativo. Aqueles 20 que apresentarão sintomas, daqueles 20, em média, 5
precisarão de internação e de respiradores. O problema já começa que não tem respiradores para todo mundo. E desses 5 que precisarão dos respiradores, de uma UTI, desses 5, em média, 50% morrem. Aí nós diríamos, ou nós julgamos, veja bem, que é mais importante eu saber que eu não estou naqueles 20, ou seja, que eu estou naqueles 80, então é mais importante eu saber que eu estou naqueles 80, que não vai sentir nada, e que se não vai sentir nada, não está preocupado se foi contaminado ou não, do que nós nos preocuparmos com aqueles 20 que apresentarão sintomas e demandarão internação. Do que nós pensarmos que daqueles 80 em que nós talvez estejamos, né? Talvez a gente esteja na conta daqueles 80 sem sintomas, eu posso ser um potencial contaminado e um potencial transmissor do que está matando aqueles 5 dos 100, ou melhor, os 50% dos 5. A gente fica mais preocupado em saber se eu estou naqueles 80 do que se eu sou um potencial transmissor que estará matando aqueles 5, ou 50% dos 5 que precisaram de uma internação hospitalar. Aqueles 5 dos 100 que talvez tenham morrido. E a gente não se preocupa por quê? Porque quando a morte bate na casa do outro, basta nos dizer simplesmente, que pena. Nem uma lágrima, nem uma gota de culpa por talvez aquilo que nós tenhamos sido os responsáveis. Mas é preciso que se diga que ainda que em um quadro não sintomático, nós não somos menos culpados se somos transmissores do vírus. Porque em verdade, se é o vírus quem mata, a responsabilidade moral não é de um vírus. A responsabilidade moral é de quem se faz portador de um vírus. Para nós, que nos fazemos hospedeiro dele, quer a gente tenha consciência disso ou não. E nesse sentido, quando a gente subestima o que a ciência diz, ou quando nós teríamos condições de conhecer a possibilidade do mal que nós poderemos estar fazendo a outro, e em assim sendo, veja, eu posso até não ter o conhecimento científico, mas se eu tenho condição, né, pelo bom senso, de analisar o mal que eu posso estar fazendo, é nossa obrigação pensar, antes de tudo, no mal que eu posso estar fazendo ao outro. É mais importante do bem que eu precisaria fazer para mim. Pensar no bem a si é importante, mas pensar no mal que a gente pode estar fazendo ao outro é mais importante. Por que é mais importante? Porque é da lei de Deus, que a responsabilidade é para todos, todos nós. E diante desta lei de Deus, diante dela, aquele que a quem nós contaminarmos, ou seja, aquele que contaminar a outro pela sua imprevidência ou pela nossa imprevidência, as orientações sanitárias ou pelo nosso descaso, principalmente o descaso em relação à condição do outro, principalmente aquele outro em condição de vulnerabilidade e de maior vulnerabilidade, ainda que indiretamente nós o façamos, ainda que inconscientemente dos resultados dessa nossa ação não tenhamos dúvidas. Todos nós somos alcançados
pela justiça de Deus. Esta nos alcançará em algum momento, mesmo que esse seja ou que esse esteja em nossas vidas futuras. Algumas pessoas às vezes estranham essa afirmação. Mas vejam, por que estranhar? A própria justiça humana, a própria lei humana, a lei processual penal no Brasil, por exemplo, quando ela trata da prescrição de pena, ou seja, o que se entende por prescrição de pena é quando o Estado, que detém a força e o poder de impor, quando o Estado perde o direito de responsabilizar penalmente alguém que cometeu um crime. Veja que a própria lei estabelece casos, e eu estou falando da lei humana, estabelece os casos em que não há prescrição. Portanto, significa dizer que aquela pessoa, em qualquer tempo, ela poderá ser punida pelo crime que ela cometeu. Por exemplo, é o caso do racismo. O crime de racismo é um crime imprescritível. E também poderíamos colocar nesse pacote todos aqueles crimes, principalmente aqueles que se inserem na competência do que se chama do Tribunal Penal Internacional. Aquele tribunal que ele vai principalmente em busca daqueles crimes de guerra, crimes que são praticados durante períodos de guerra. Ou seja, se a própria lei humana já estabelece isso, o que nós haveríamos de questionar ou duvidar da justiça divina? Quando a gente sabe que a vida continua, que a reencarnação abarca todos nós nesse processo da evolução, então nós não haveríamos de imaginar ou de ter uma dúvida com relação a essa questão. Somos sim todos alcançados por essas leis divinas, leis de Deus, leis regulatórias desse universo, leis que transcendem as encarnações e a todos nós alcançam, independentemente da nossa consciência, do que fizemos ou do que deixamos de fazer. É por isso que, nesse cenário, pensemos sempre assim: se nós nos sentimos imunes em relação ao vírus, se nós nos sentimos seguros na nossa saúde, no nosso vigor, não tenhamos a menor dúvida, façamos a nossa parte para que aquele outro, vulnerável ou não, para que o nosso semelhante, ele também se sinta seguro. Porque em verdade as evidências que na Terra muitas vezes são ignoradas, elas não são ignoradas no céu. Elas não são ignoradas na vida espiritual, onde somos todos inevitavelmente responsáveis pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer, pelo que fizemos ao outro, tanto quanto por aquilo que nós deixamos de fazer ao outro. E essas ações e essas omissões, especialmente aquelas que repercutam na vida do nosso semelhante, elas sempre nos alcançarão para atribuir a nós a nossa responsabilidade, ainda que isto venha a acontecer nas nossas vidas futuras, ainda que nessas vidas futuras nós tenhamos o esquecimento do passado, e esse esquecimento não nos permita lembrar do que fizemos ou deixamos de fazer nessa existência. Porque as evidências impressas na consciência espiritual, elas atrairão para nós a responsabilidade de qualquer vida perdida, de qualquer oportunidade que a gente mate pelo egoísmo, pela indiferença de nossa parte. Naquela estrada de Emaús, aqueles homens não reconheceram a maior evidência do amor de Deus conhecida nessa terra. A evidência que se fez homem em carne nessa terra, Jesus, e que de tão grande dividiu a história da humanidade em antes dele e depois dele. Uma evidência que de tão grande foi o único até hoje conhecido que demonstrou a altura da vontade do Criador, que se a fé remove montanhas, e remove.
Só a caridade cobre multidão de pecados. É por isso que nós dizemos: fora da caridade não há salvação. É a premissa do Evangelho de Jesus. Porque a verdadeira caridade, ela é o mais puro amor em plena ação. Então, meus amigos, que tenhamos bons olhos para que as evidências chanceladas pela ciência, e nós não estamos falando de questões opinativas, de achômetros, nós estamos falando de ciência, elas sejam vistas e consideradas nas escolhas que nós fizermos, para que diante das escolhas que nós fizermos, nós tenhamos a consciência do que é prioritário. E o prioritário não é aquilo que se esgota na vida física, mas aquilo que nos alcança na vida futura. Porque essas escolhas, diante delas, todos nós somos rigorosamente iguais e alcançados rigorosamente iguais. Porque se a evidência é uma questão de ver, ou mesmo de interpretar o que vemos, a responsabilidade moral é uma questão das escolhas que nós fizemos. E das escolhas que virão, inevitavelmente, resultados nesta, naquela ou em qualquer outra das nossas vidas futuras. Com lembrança do passado ou sem lembrança do passado. Lembrando ou não lembrando, essa responsabilidade virá. E se nos permitem, né, já que o nosso horário aqui já nos convida, né, se nos permitem finalizar essa participação, nós gostaríamos de destacar uma mensagem do nosso irmão, do Espírito Benfeitor Emmanuel, psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, apenas uma fala dele, de uma mensagem. Uma mensagem que ele intitulou Entre o Bem e o Mal. Entre o bem e o mal, diz ele, o dever é velar pelo bem de todos. Diz mais, diz: não vacilemos, não permitas, diz ele, que a ideia comodista do conforto a ti mesmo, a mim mesmo, a ti te inutilize, a mim me utilize a capacidade de auxiliar ao outro. Veja que ele destaca exatamente o que? A condição de comodismo entre o bem e o mal, entre o bem e a negação do bem, que o mal às vezes é a mera negação do bem. Entre o bem e a negação do bem, diz Emmanuel, não há neutralidade. Essa é uma mensagem que se encontra no livro Encontro Marcado. E todos nós, meus amigos, temos um encontro marcado com a nossa consciência. Todos nós. O que vamos encontrar nela? Temos esse encontro com essa consciência espiritual, com a lembrança ou sem a lembrança. Encontraremos-nos com o resultado das nossas ações. E esse juízo, ele é perfeito. É o grande juiz que está dentro de cada um de nós. Mas o tempo é curto. Nós gostaríamos ainda de falar, né, muito mais a respeito daquilo que os Espíritos benfeitores nos ensinam, os Espíritos benfeitores da humanidade, que eles nos ensinam a respeito de todo esse tema que nós tentamos, né, apertadamente, resumidamente, falar nesses poucos minutos. Sobre o que eles nos ensinam e que fundamentam a doutrina espírita, o posicionamento espírita sobre toda essa questão. Esquecimento do passado, evidências, escolhas, responsabilidade. Mas o tempo é muito curto. E como o tempo é muito curto,
nós vamos deixar isto para uma próxima oportunidade em que nós estaremos, né? Teremos um pouco mais de tempo para complementar esse conteúdo, mas a gente espera, né, que de alguma forma essa mensagem possa ser ilustrativa, no sentido de que esse momento que nós estamos vivendo na Terra não é simplesmente um momento de se eu sou adepto de isolamento social ou não sou adepto de isolamento social. Isso é muito simplista, é uma visão muito simplista do que de fato está acontecendo na Terra hoje. É uma visão muito simplista pensarmos que tudo se limita à pandemia terminar e a economia voltar e nós voltarmos à vida que nós sempre tivemos. Tudo isto é muito simplista diante da grandiosidade daquilo que realmente está se passando. Mas se nós podemos deixar uma mensagem, nós gostaríamos que vocês ficassem com essa mensagem de que priorizemos nas nossas escolhas de hoje não aquilo que nós sabemos que a morte esgotará na terra. Priorizemos aquilo que nós sabemos que a vida futura nos alcançará, ou que nos alcançará na vida futura. Muita paz, meus amigos, a todos os irmãos, e que nós possamos nos guardar na fé e na esperança cristã, que vem banhada pelo amor, pela caridade, e que, como nós vimos há pouco, a caridade nada mais é do que o mais puro amor em ação. Jesus abençoe a todos, ou até breve, até uma próxima oportunidade. Muita paz aos irmãos.